Eu vou mostrar um exemplo na prática de como funciona a diferença entre o argumento e a estrutura ou a escaleta, como alguns chamam. Lembrando que eu não uso o termo estrutura, pelo menos aqui no curso, para não confundir com a aula de estrutura de livro, estrutura de filme. Também essa videoaula ela é parte, complemento, tanto da apostila Era Uma Vez Como Contar História e do projeto O Instrutor. Então, para chegar até essa explicação, obviamente tem muito mais aula. Isso aqui, como eu disse, é esse exemplo na prática de como funcionou essa diferença entre esses dois elementos. Argumento, que é uma ferramenta usada muito mais pelo roteirista no roteiro, o termo argumento, que não se encaixaria na literatura e que na escrita de livros, comumente o escritor amador, por hobby, costuma chamar de escrever a história em tópicos. Seria um argumento, ok? Ou uma sinopse mais expandida. Mas isso tem mais explicações que não convém aqui. E a escaleta, que também é utilizado na literatura tanto quanto no roteiro. Então essa diferença entre argumento e escaleta, história e trama, como nós conversamos, que história é uma coisa, trama é outra. Então história é o que acontece, trama como acontece e a narrativa, a forma com que isso, como o autor mostra que isso acontece. Como eu disse, essa é uma videoaula complemento, então para chegar até essa explicação tem muito mais aula, que faz parte da apostila Era Uma Vez Como Contar História, do projeto O Instrutor, que para você que é de Indaiatuba ou da região de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, até mesmo da capital de São Paulo, você pode fazer workshop tanto de roteiro quanto de escrita criativa, porque é um workshop de imersão que acontece um dia só, o dia todo, e nós conversamos sobre todas essas questões de elementos, técnicas e ferramentas. Você pode acompanhar na página aí as datas, valores, como funciona e muito mais. Eu vou usar para mostrar então na prática o livro Bird Box, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, como ele construiu a trama, como que ele pegou a história, o argumento, e transformou, como ele contou isso na trama. Então, isso aqui, as papeletas, como nós conversamos, que é uma forma manual de você construir a escaleta, brincar, como digo, com a escaleta do filme ou do livro. Aqui eu usei a papeleta com números apenas para ficar mais fácil a explicação. Cada uma dessas numerações corresponde ao número de capítulos do livro Bird Box, que é de 43 capítulos. Então, isso aqui nós vamos encarar como se fosse um argumento. Vamos falar agora de argumentos. Se fosse um argumento, o argumento ele é contado na ordem cronológica, então, da história. Então, seria realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, 43, ok? No livro, isso aqui, no livro, é a trama, porque está em capítulo. Então, é a forma com que a história, a forma, a narrativa, como o autor construiu para chegar até o leitor. Então, no livro, repito, é a trama, na ordem de capítulos. Agora nós vamos desconstruir isso e mostrar a verdade. Como é a ordem do argumento, como a história ela acontece para o autor chegar até aqui, ok? Muito bem, isso aqui é a história, o argumento como realmente ele acontece, a ordem cronológica, mexendo na numeração dos capítulos da história de Bird Box. Então a gente pode ver que na verdade a história ela começa no capítulo 2,
que é quando a história em si ela acontece, toda a trama com a Mallory ela acontece, quando os eventos começam a se fazer reais, os motivos, enfim, ao invés do 1, que é ela indo para o rio com os filhos, né? Então, parece fácil, na verdade, mas é hiper complexo de mexer, hiper cuidadoso, o autor tem que ter um controle muito grande de mexer com isso, para não cometer erros. Então a história ela se segue em 2, 4, 5, 7 e vai aí, aqui na ordem da história em si. Então os capítulos todos alterados. Um detalhe aqui que é interessante, que quando chega no 42, ou seja, já lá próximo do fim do filme mesmo, do terceiro ato, quase, eu não lembro exatamente o 42 o que conta, aí dá um salto no 33, que é, na verdade, uma história dentro já do rio, ou seja, a história começa com flash forward, ou seja, a história lá na frente, para depois ela voltar para ser contada em flashback, né? Então você vê um 42, 43, 33, para então para 1. Então vou fazer agora uma brincadeira inversa e voltar para a trama, como ele foi transformado na trama, na escaleta. Então voltamos para a trama, como o autor faz com que a história ela chegue até o leitor. Saímos do argumento, a tela anterior, voltando para a trama. Moleza, né? É isso aí, pessoal. Até mais.